Bom, então nós vamos começando agora o nosso quadro Dedo de Prosa com a nutricionista, a Gabriela Cosmo. É isso mesmo, e a Gabriela está aqui comigo hoje, né? Boa tarde, Gabriela. Boa tarde, Oliveira. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom, quero primeiro começar já agradecendo aí pela sua disponibilidade, né? Que a gente convidou e você se prontificou a estar vindo aqui no programa para bater um papo. Você viu aí os meus ouvintes, né? Sim. Tudo gente boa, viu? Tudo alegre. É, o pessoal bem alegre, realmente, bem à vontade. E nós vamos falar hoje sobre um assunto que, aliás, é muito importante, que é a nutrição, que é a sua especialidade, né? Sim. Legal. Gabi, só que aqui é o seguinte, aqui a gente gosta de começar pelo começo, né? E a gente gostaria de começar sabendo um pouquinho sobre você, né? Tô vendo que você ainda é bastante jovem, né? Mas eu queria saber, você nasceu aqui em Araras mesmo? Nasci em Araras, ararense. Moro ainda no mesmo lugar que eu cresci, então faz 31 anos que eu moro no mesmo lugar. Olha que legal. E que bairro que é? No Campestre. Ah, lá no Campestre, legal. Um lugar gostoso de brincar, então brincava muito na rua, boas recordações. Que gostoso, realmente o Jardim Campestre, eu me lembro, nossa, lá, foi quando surgiu o Jardim Campestre, era um bairro muito legal, tinha muita criança, acho que ainda está assim, não? Não tanto, agora é os filhos, netos, É assim mesmo. mas ainda né? tem. Mas igual antigamente, não. Porque antigamente tinha muita criança, né? Acho que quando você cresceu lá, tinha bastante criançada junto da sua idade. Sim, 90%. E um lugar tranquilo também, não tem muito trânsito, né? O bairro agora aumentou um pouquinho, porque urbanizou, então tem as escolas ali perto, então deu uma... Legal. E como é que foi a sua vida na escola? Como que você começou? Que escola que você começou a frequentar? Com quantos anos? Conta alguma experiência pra gente da sua infância, da sua vida na escola. Eu estudei no parque, uns 3 anos, né, 2 anos e meio, 3, ali no Long, pertinho ali do Campestre. E eu me lembro que ninguém, né, assim como toda criança, não gostava de ir no parque. Ou só gostava, já queria ir pro parquinho direto, não queria ir pra sala, né? Já ia com aquela... Não, a uniforme era o sunkini, né? Não sei se alguém lembra. Era um sunkini bem curtinho, ficava com as pernas de fora. O que é um sunkini? Um maiô grande. Com shortinhos muito curtos. É mesmo? As pernas todas de fora e o uniforme. Eu me lembro disso. E eu detestava. E depois eu fui estudar no Zurita. Ah, sim, Zurita. Muito boa a escola. Legal. E você fez até o ensino fundamental? Depois eu fui estudar no INSE. Aí onde eu completei o ensino médio. Completou o ensino médio no INSE, né? Que legal. Conta alguma aventura sua da infância, alguma peraltice. Você não tem cara de peralta, não. Mas tem alguma historinha? Porque toda criança tem as suas historinhas para contar, né? Conta alguma historinha pra gente. Lógico que foi lá no Campestre, né? Na rua. E eu com uma amiga minha e o suposto namorado dela ia desvendar, porque onde hoje é urbanizado e tem aquela avenida ali de baixo do Campestre, era tudo terreno baldio. Então a gente andava como se fosse explorar, andava de buguinho, e uma vez a gente atolou o buguinho no barro e tivemos que tirar, viemos todos cheios de barro e o barro virava na minha cara e engoli terra, areia, então foi muito divertido. Fora as caídas de bicicleta, de patins, nos esconde-escondes. Legal. Aliás, acho que não tem criança que não tem os seus raladinhos, né? Não, é muito bom, né? Principalmente para ele aprender na escola, né? Nunca será esquecido. E que gostoso, né? Que tempo bom esse da infância. Gente, eu tô deixando aqui, ó, tô colocando no Facebook aqui, ó, agora uma foto que eu tirei aqui com a Gabriela Cosmo, né? E eu já tô postando no Face. E é o seguinte, ó, você pode deixar o seu recadinho aqui, tá? E eu tô liberando o telefone também. Deixa eu ver aqui o telefone.
Pronto, 3543-7999 está liberado para você ligar aqui. E você que quer fazer alguma pergunta, você que tem dúvidas sobre o assunto que a gente vai estar abordando aqui, você que quer participar do quadro, é só você ligar 3543-7999, ou então você pode deixar o seu recado pelo Face também. Olha, acabei de postar aqui a foto, já está lá. Você quer conhecer a Gabriela, você entra lá no meu Face que você já vai ver a foto dela. Esse rapaz bonito do lado dela sou eu, viu? É isso aí, ó. É rouba a cena, né, Marcelo? Isso aqui não tem jeito, né? Tira foto comigo assim, ninguém vê, ninguém olha a pessoa que tá do lado. Nossa, que rapaz bonito. E modesto, né? Bom, mas então vamos que vamos, né? Gabriela, o que te levou a fazer nutricionismo? Como é que foi essa inspiração aí? Essa escolha é muito antiga, né? Eu, assim, desde a pré-adolescência, né, onde a menina começa a crescer, né, a ficar mais mocinha, né, vamos falar assim, e aonde a menina acaba ganhando peso. Foi aí que eu acabei ganhando peso. Você era gordinha? Você tá brincando, é mesmo? Sobre peso, fui gordinha. Olha, que legal. Isso 11, 12 anos. Comum, porque é antes da menina ter a menarca, que é a primeira menstruação. Só que aí acabei perdendo peso, mas depois voltou. Então foi na época que eu tinha que escolher aí uma profissão mesmo. E eu sempre li revista de nutrição, aquele alimento é bom para quê? Vivia pedindo para minha mãe comprar revistas de alimentos, de saúde, enfim, e gostava de ler, buscava saber. Então sempre gostei dessa parte de alimentação. Gosto muito de comer, sempre gostei de comer. Acho que quem não gosta, né? Mas aí fui estudando e aprestei decididas que eu queria. Lógico que não 100%, mas 90% era decidida que eu gostava dessa área. E você foi estudar onde? Estudar em Ribeirão Preto, na faculdade, na URP. Aí fiquei 4 anos e meio. 4 anos e meio ao curso superior. Aí voltou para Araras. Voltei assim que me formei. E hoje você atua aqui em Araras, trabalha aqui na cidade de Araras. Sim, voltei e logo em seguida já emendei uma pós-graduação em nutrição esportiva, que eu gosto muito dessa parte de esporte. Até eu pratico os esportes, sempre gostei. Minha mãe sempre me incentivou a fazer o esporte, então desde pequena, nunca fiquei parada. Sempre fazia uma natação, um vôlei, uma ginástica, andava de bicicleta para lá e para cima. E aí me especializei e depois terminei, né? Ainda você quer estudar, né? Quer saracutiar. Fiz outra pós em nutrição funcional, que eu gosto muito dessa parte também, uma outra visão. E eu adoro a profissão de nutrição. Eu acho que uma das coisas mais importantes para o profissional, sem dúvida, é a formação, né? Sim. Porque quanto mais você estuda, mais você tem informação, melhor você pode atender o seu cliente, pode trabalhar muito melhor, oferecer algo a mais aí para o seu cliente, né? Acho que isso é muito bom. E, aliás, é fundamental, né? Acho que a formação é fundamental, né? Mas, Gabriela, hoje a nutrição está muito na moda, né? Há um tempo atrás até que não se falava tanto, né? Mas eu acho que de alguns anos para cá vem se falando muito em alimentação saudável, principalmente, né? O que você acha, a que se deve essa questão de que, vamos dizer, há 10 anos atrás quase não se falava em alimentação saudável e nutrição, e hoje se dá tanta importância, se fala tanto. Você acha que, na sua concepção, por que hoje isso está em evidência? É que hoje, não é que hoje está em evidência, a nutrição, o estudo dos alimentos é recente, é novo, né? É um curso novo, que está aí há 30 anos, só que, assim, vem-se através de pesquisas e artigos, é agora que está saindo, porque assim, para você estudar um alimento demora um tempo, para você pôr nos estudos em humanos leva um tempo, então tudo isso gera um tempo. Agora se está se falando mais, não porque agora é importante, sempre foi importante a alimentação, é que as pesquisas estão batendo em cima que o alimento acaba sendo um remédio. Então, mas você não acha que hoje assim, as pessoas estão mais preocupadas com a boa forma,
mais preocupadas com o corpo, com assim, a aparência física. A gente vê hoje muito as pessoas realmente estão se incomodando, porque há um tempo atrás não havia tanto esse pensamento focado em perder peso, em ser magro. Mas hoje eu acho que até é um certo modelo que a gente está vendo aí, né? Você vê as academias, de academia de ginástica, estão lotadas de alunos, né? Muita gente praticando. Quer dizer, por isso, a cabeça do brasileiro mudou muito em função disso, né? De se cuidar. Não é verdade? Isso é verdade. Mudou porque hoje mais que a metade da população brasileira está sobrepeso, acima do peso. Então, está se mostrando, não é questão só de físico, aparência, né? Você está acima do peso. A questão é a saúde. Então, os problemas vêm, né, com excesso de peso. A aparência é o de menos. É o que menos importa. Às vezes a pessoa se importa mais com a aparência, mas ela tem que inverter essa preocupação. É a saúde, né? A saúde, é o bem-estar. E uma coisa está ligada à outra, né? Porque se você se alimenta bem, né, se preocupando com a saúde, automaticamente você também vai ficar com um corpo melhor, né? Sim, aí uma coisa puxa a outra. Exatamente. E você fica se sentindo bem, sua autoestima aumenta, e você é produtivo no seu dia, você consegue conversar, atrair. Agora você usou uma palavra que eu acho que é de fundamental importância para esse tema: autoestima. Porque a pessoa, quando está acima do peso, a autoestima dela cai, né? Sim. Eu acho que algumas pessoas lidam com isso de boa, não se preocupam. Mas acho que principalmente as mulheres têm esse pensamento: quando ela está um pouquinho mais gordinha, assim, a autoestima dela já cai. Ela vai pôr aquela roupa que já não serve, ela já começa a se sentir mal. Acho que mexe muito com a autoestima. E aí, quando ela começa a emagrecer, parece que a autoestima dela aumenta, né? Ela sobe, eleva a autoestima, e aí ela começa a ter até uma atitude mais positiva perante a vida, né? Isso, é isso mesmo. Eu sei, eu passei por isso, né? Principalmente na época de adolescência. Então eu sei como que é, assim, ter baixa autoestima, se sentir por uma roupa, por mais que uma coisa meio parece fútil, né? Mas na época que eu estava era adolescente, então eu saía com as minhas amigas, eu via todas elas muito bem e eu lá com a baixa estima. Então foi muito legal. Mas a gente tem que se preocupar com a autoestima, não é só a aparência, conta. Se você se veste bem, se sente bem com você, você vai trabalhar melhor no seu trabalho, vai ter uma relação com a sua família melhor, com o seu marido, com o seu filho, tudo, né? Sono. Então não tem como fugir, não é só a aparência. Então é importante focar nessa questão de se sentir bem, né? O importante é estar bem realmente, né? E a autoestima, eu acho que ela é muito importante. A autoestima na vida de qualquer um é importante, né? Eu brinquei aqui dizendo que eu sou bonito, né? Mas eu sou mesmo, né? Mas eu vejo assim que algumas pessoas têm assim, sofrem por causa da autoestima, né? Porque a pessoa, quando ela não tem, a autoestima dela está em baixa, essa pessoa acaba ficando até depressiva, né? Ela desenvolve um complexo de inferioridade, não é verdade? E muitas vezes a obesidade é que mais colabora com isso, né? Sim. O excesso de peso, ele, além da aparência, né, ele causa sintomas físicos, né? Além do emocional, baixa autoestima, uma certa depressão, a pessoa só pensa negativo. E a parte física, ela não tem vontade de fazer nada, ela só quer ficar deitada, não dorme direito, tem dores no joelho, tem problema de intestino, aí vai cora no coração, pressão alta, diabetes. Então aí tem a parte física e emocional. Legal. Agora, Gabriela, fala pra mim. Eu sei que tem gente que gosta de comer, tem gente que come porque realmente gosta, né? Sente prazer em comer. Agora tem gente que come por outros motivos, né? O que você tem a me dizer sobre isso? Isso é muito comum, né? Eu passei por isso, às vezes você tem que dar uma driblada, também passo por isso. A questão de você comer sem estar com fome, né? Que é a famosa fome emocional. Eu já falo muito disso, já tem um vídeo que eu fiz, fome física vezes fome emocional, que na verdade, é essa fome que você falou. Essa fome não é fome de estômago, fome física, que o corpo está pedindo comida.
que você ficou um tempo sem comer. Mas é uma fome, seja aí de um sentimento, uma emoção, uma ansiedade, uma tristeza, ou até alegria. Às vezes a pessoa come por estar alegre e ela se sente bem. Então é saber diferenciar como que você está aí, nesse momento de se alimentar. Não usar o alimento aí como um escape para tudo. Isso eu falo muito com meus pacientes, que é muito comum. Né? Tanto é que a minha consulta ela não só visa comer ou que não comer. Isso é fácil, né? Todo mundo sabe que comer excesso acaba ganhando peso, traz problemas de saúde. Mas o diferencial é você se conhecer. É o autoconhecimento para você saber distinguir o que é essa fome emocional que eu falo, né, para os meus pacientes também. Inclusive, a gente vê nessa questão, por exemplo, da pessoa que come por ansiedade, ou questões emocionais, como você disse, a pessoa usa a comida como uma fuga, né? É uma válvula de escape. Então, de repente, ela está nervosa, ela come, ela está ansiosa, ela come, ela brigou com o namorado, ela vai comer, vai descontar nas caixas de bombons, né? Então, nesse caso, aí a pessoa, com certeza, vai se tornar obesa. E se ela faz uma redução de estômago, mas continua com essa cabeça, vai ser um problema também, porque hoje se fala muito na redução de estômago contra a obesidade, né? A cirurgia bariátrica. Mas nem sempre a cirurgia bariátrica é recomendada também, né? A cirurgia ela é mais comum hoje, né? A cirurgia não é tão restrita, só que tem parâmetros, né? Para você fazer a cirurgia. E não é simples assim, né? Não é ir lá, aceitar e o médico aceitou. Você tem que ter um tratamento no mínimo aí de 1 ano, de 9 meses a 1 ano, com nutricionista e psicólogo. Então não é só a parte de vai no médico, faz os exames, vamos lá fazer a cirurgia. Então é todo um tratamento para você lidar com essa fome, que não adianta você passar por cirurgia, que foi uma coisa física no corpo, e você não mudar o seu pensamento. Se a cabeça continua de gordo, como dizem, né? Porque não dizem que tem o pensamento a cabeça do gordo e a cabeça do magro, né? Sim. Olha, e quanta gente não tem essa mesma situação, né, da Vera Lúcia, né? Que se sente que está acima do peso, mas que não tem aquela disposição para caminhar, para fazer uma atividade física. E a atividade física é muito importante para quem quer perder peso, né? Sim, vira um ciclo vicioso, né? A pessoa ela acaba engordando, que ela acaba tendo dores, preguiça, não consegue dormir, ou não tem energia, tem muita fadiga. E não faz atividade física, acaba comendo e não sai desse ciclo vicioso. Então, é onde ela tem que tomar alguma atitude aí, seja ela mesma ou quando o médico manda. É onde vem os problemas aí de saúde, opressão, diabetes. Tá certo. Então, eu vou pedir para você que está ouvindo aí, olha, você quer participar também, faça como a Vera, pode ligar, pode perguntar, que a Gabriela está aqui para tirar suas dúvidas, né? É 3543-7999 para você ligar e conversar direto com a Gabriela. Mas, Gabriela, vamos lá, agora eu queria que você ficasse à vontade para estar falando um pouquinho mais sobre o seu trabalho, sobre essa atividade nutricional, sobre a sua filosofia de vida. Fique à vontade, o microfone é todo seu. Aí a nutrição eu escolhi, né, voltando naquela parte que Oliveira me perguntou, porque eu percebi que o alimento ele é tudo, né? Ele tanto nutre você, só que o equilíbrio, né? Quanto às vezes nutre o que você está sentindo e ajuda ainda a prevenir doenças ou até a evitar doenças ou tratar doenças. Então, o alimento tem que ser o nosso remédio. E eu achei isso quando eu descobri isso, né? Lá atrás, quando eu comecei a ler, eu achava sensacional. Um alimento, além de ser gostoso comer, ele ajuda a prevenir. Então foi aí que eu escolhi a nutrição. E eu gosto muito de ajudar as pessoas, né? Mostrar para orientar. Né? Eu nunca sou uma pessoa que não imponho nada para os meus pacientes. Então eu mostro através
dos benefícios que ele vai ter de consumir aquele alimento, de mudar a alimentação, e não você tem que comer isso e isso é proibido. Eu nunca dei uma lista de proibido e o que tem que comer. Eu acho que a pessoa tem que se educar e ver que a alimentação ela pode sim comer bem, se sentir bem, ter uma vida social legal, de não privar e ainda ter saúde, né? E você ter uma boa autoestima, que ainda e eu concilio a nutrição funcional, que é você ver a pessoa como um todo, você não só vê a pessoa como uma calorias, né? Você passa um plano alimentar para ela não só cheio de calorias, mas sim com alimento que vai trazer prazer a ela, né? Porque às vezes a pessoa tem uma visão de nutricionista que ela vai me tirar tudo e eu só vou comer alface, tomate e aquele arroz sem graça, integral, e não vou jantar, não vou mais ir na minha aniversário nenhum. Então essa visão que eu tô aqui para falar para tem que tirar essa visão de nutricionista. Antigamente até era assim, mas hoje em dia já não. Com a nutrição funcional eu posso mostrar para meus pacientes que o plano é baseado nele. Então eu monto baseado no que ele está passando, sinal e sintoma, doença, então aquele alimento que é bom para o que ele está passando, ou que é bom para pressão, ou que é bom para diabetes, então é específico para cada um, né? Engloba o indivíduo como um todo. Além disso, engloba os alimentos que ajudam ela a se sentir bem, melhora a autoestima. Então o indivíduo, seja ele mente, corpo e o físico, né? Então, é todo esse conjunto que é muito importante, que eu gosto muito dessa parte, que é a nutrição funcional, que eu trabalho bastante. Sem falar que a nutrição funcional, ela, além de pesquisar o indivíduo, ela analisa a questão da genética, né? Então, através, por exemplo, se a pessoa ela tem um gene para uma doença, seja com Alzheimer, com câncer, não quer dizer necessariamente que ela terá essa doença. Então, com a alimentação dá para ela mudar esse gene recessivo aí que está prejudicando ela através da alimentação. Então, através do meio que ela vive, né? Se ela, lógico, tiver uma má alimentação, bebida alcoólica, fumar, ela vai ter essa propensão para ter essa doença. Agora, se ela mudar o meio em que ela vive, a alimentação, ter um estilo de vida saudável, seja não só na questão de alimentar, mas mental, espiritual, então isso ajuda muito na questão de doenças. Tudo está interligado, né? Como a gente tinha falado antes aí, né? Muitas vezes essa questão do corpo estar saudável depende muito da mente realmente estar saudável também, né? A cabeça, porque de acordo com o que a pessoa pensa, né? Se ela não tiver motivação, se ela não tiver autoestima, se ela tiver com depressão, ela não vai ter ritmo, não vai ter força para poder, como a Vera disse, fazer uma caminhada, né? Então, a questão da cabeça é muito importante, a mente, né? E eu vejo também, eu graças a Deus, assim, eu procuro muito as coisas do espírito, eu acho que a espiritualidade é algo muito importante na nossa vida, né? Você tem que estar bem, mente, corpo, mas também alma, né? Mente, corpo e alma têm que trabalhar juntos, né? Então, você acha que também é importante essa questão, essas três ferramentas que a gente está falando aqui, alma, mente e corpo, têm que estar em sintonia para que o ser humano realmente possa estar pleno? Sim, totalmente. Não tem como, né, você tratar uma pessoa, pelo menos eu não consigo, né? Quando eu estou com um paciente, eu trato ele como um todo. Então eu vejo como ele está se sentindo, o que está levando ele a comer, que não é uma coisa só de é sem vergonha. Então a pessoa não é só isso, existe alguma coisa por trás disso. Então talvez um trauma, talvez não justifique, mas existe. Então é isso que eu investigo, tem total relação, né? Como que você teve na infância, foi algum trauma, ou mesmo na vida adulta, ou se você está infeliz com você, se aconteceu alguma coisa, tudo gira em torno aí. E a pessoa acaba comendo mais. E a questão espiritual, né? Que a gente tem que ter seja uma fé, não estou falando de religião, mas acreditar no espírito, no bem-estar, em algo
superior que vai te guiar, senão a gente fica meio que perdido. Então, até para quem é cristão, né, na Bíblia está escrito que somos todos templos do Senhor. Né? Então, se somos templos do Senhor, nós precisamos cuidar bem desse templo. Né? É verdade, tem gente que diz aí que é instrumento de Deus, né? Mas o instrumento tem que estar sempre bem afinado, senão ele não vai tocar direito, não é verdade? Então, tudo realmente está interligado. Eu vi um caso, outro dia, não me recordo agora, mas num vídeo uma pessoa dizia que a mulher, ela era casada, né? E o marido tinha muitos ciúmes dela. E ela era uma mulher muito atraente, muito bonita, e o marido sentia um ciúme doentio dela por causa disso, né? E é lógico que ela chamava atenção, onde ela ia, né? As pessoas olhavam e tal, e isso fazia com que chegava em casa, o marido brigava com ela, né? Muitas vezes sem motivo, mas como ele tinha ciúmes por ela ser bonita, e eles acabavam brigando. E aí o que aconteceu? Ela começou a engordar. Ela não sabia, mas na verdade, depois de tratamentos, né, com psicólogos e tal, descobriu-se que a causa da obesidade dela é porque quando o marido dela brigava com ela por ciúme, ela se sentia tão mal que ela começou a comer e engordar para não se tornar mais atraente, para que os homens não olhassem mais para ela e que o marido parasse de sentir ciúmes. Olha que interessante isso, né? Bem interessante. Interessante e sinceramente triste, né? Porque a mulher acabou deixando se levar pelo que o homem estava ali passando, e eu acho que ela acabou vivendo o que ele queria e não vivendo o que ela queria. Né? E o interessante, Gabriela, é que nessa situação especificamente foi algo inconsciente. Ela não parou e pensou assim, eu vou comer para engordar, para ficar feia. Não foi isso. Até não estou dizendo também que quem engorda fica feio. Não é exatamente dessa forma. Porque quem é bonito de qualquer jeito. Né? Porque a beleza está no interior e não no exterior. Mas a questão é que ela não foi algo que ela planejou, eu vou comer. Parece que foi algo que o próprio cérebro dela já se programou para aquilo, porque foi uma forma de defesa. Né? Mas você sabe que esse caso teve uma solução. Né? Aí, através do tratamento, com psicólogos, né? Eles entenderam que chegaram a essa conclusão que a obesidade dela era por causa do conflito pela insegurança do marido, porque os ciúmes nada mais é do que insegurança, né? Então, quando alguém sente muito ciúme é porque ele tem medo de perder, ele tem aquela insegurança, ele não confia realmente, né? No taco, como dizem assim, né? Ele tem insegurança em relação àquela situação. E aí o que aconteceu? Eles fizeram um trabalho com os dois, né, com o casal, onde a mulher ela dava mais atenção para o marido, ela começou a fazer ele sentir que realmente ela amava ele começou a se sentir mais seguro, e aí ela começou a emagrecer. E depois ela voltou novamente ao peso que ela tinha, né, ela voltou a ser aquela mulher atraente, só que aí se preocupando sempre em passar segurança para o marido. E o marido passou a cobrar, parou, né, de cobrar dela, de mostrar aquele ciúme que ele tinha. Você vê que coisa, né? Como que né, uma coisinha de nada, né, já vira um problema, né? E acaba com a vida da pessoa. Né? Do casal, né? Poderia muito bem ter acabado, né? Com certeza. Mas isso é muito comum, né? Eu vejo muito, principalmente mulheres, né? Tanto é que eu tenho um grupo só de mulheres, porque assim, eu acho que a mulher ela passa por muita coisa, questão de ter filho, né? Enfim, depois vem a menopausa, então são várias emoções, sintomas. E meu foco também não é só mulheres, mas eu gosto muito dessa parte, porque como eu sou mulher, né? Então eu entendo, né, o que passa. E a questão disso mesmo, de você ter essa insegurança, aí aonde a gente acha um conforto, tem gente que acha na bebida. Tem gente que vai nas drogas. É verdade. Tem gente que vai na comida. Então acaba que a pessoa não percebe, que é o caso que você contou. Só mesmo depois de um tempo a pessoa acaba percebendo, mas ela tem que estar aberta também, disposta a procurar meios. Tem gente que acaba se afundando e aceita e vai vivendo a vida e passa anos e anos assim, procurando a felicidade, quando vê ela não quis. Então acaba se afundando, é onde vem a depressão, aí já
É um outro Mas caso. como que é esse grupo de mulheres que você está dizendo? É um grupo de mulheres que eu tô com, segundo meu grupo, de mais coach e nutrição, onde é um grupo só de mulheres, a gente encontra toda semana por 10, 12 encontros. A gente fala de alimentação, mas também fala dessa parte aí de quais são os objetivos, as metas, o que atrapalha. Então tem uma faixa etária, não é qualquer mulher também que participa do grupo. Então é de 30 até 60, tem que estar casada, então é uns requisitos assim para participar. E se algum ouvinte nossa, de repente, se interessar e quiser mais informações, como que ela pode fazer? Ela pode me adicionar no Facebook, a Gabriela Cosmo, e me mandar uma mensagem. Que daí eu entro em contato, vejo qual é os requisitos dela e eu converso com ela. Certo. Isso é importante, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre alimentos. O que você acha, assim, vamos classificar assim, os vilões e os mocinhos, né? Quais os grandes vilões hoje da nossa alimentação? Aí os vilões, aí é o que a indústria alimentícia está colocando aí na nossa frente, né? A indústria, eu não falo nem alimento, eu falo produto alimentício, porque não tem nada de bom, né? Então eles estão preocupados em fornecer, vender e não estão preocupados com sua saúde. Então quanto mais gordura, mais gostosa, mais a pessoa vai querer comer. Isso até ano passado vem mudando um pouquinho, né? Porque a própria vigilância está tendo leis mais rigorosas quanto à questão de sódio, de gordura saturada, devido às doenças, né? Então tudo, de novo, gira em torno da má alimentação, né? A pessoa fica obesa, então o governo tem um gasto maior com as pessoas obesas, com as pessoas diabéticas, gasta-se muito milhões aí a saúde e a pressão alta, enfim, os alimentos piores é produto que a gente compra de saquinho. Então eu falo para a pessoa, vai fazer compra na feira. Supermercado é só produto de limpeza e uma coisa ou outra, então feira toda semana. É lá que você encontra o seu alimento. E melhor ainda se for um produto orgânico, né? Então, o produto orgânico que, como o nome está falando, evita você ingerir, além dos venenos, né? Os fertilizantes, então, produto com produção orgânica, o humus, não é aquele pesticida. Agrotóxico, né? Agrotóxico, bem minucioso. Tanto é que é um pouquinho mais caro por isso, né? Exige uma mão de obra, um trabalho, você tem que fazer seu adubo, né? Então, é uma questão também que a gente tem que ficar atenta nos orgânicos, ou até fazer em casa, né? É uma opção também. A gente pode fazer hortinhas, vasos, é lógico que não vai ter uma grande variedade, mas já dá para começar e evitar. Né? Um dos alimentos que tem mais agrotóxico é o morango, que nem é. Parece uma coisa vermelha cheia de veneno, não tem nem sabor. Se você comer um morango orgânico, é outro sabor, totalmente diferente. Em segundo lugar, tomate, cenoura, alface, tem bastante agrotóxico. Então, esses alimentos comuns, né, os alimentos que mais tem veneno e dá pra gente plantar em casa, é o consumo local mesmo. Voltar antigamente aí na era da nossa bisavó e dos sítios, né? Que é muito gostoso. Por mim, eu queria morar no sítio, né? Porque a gente não via nessa época, a gente não via falar dessas doenças que a gente vê hoje, né? Naquela época não haviam tantas pessoas obesas, né? Não. E as pessoas eram mais saudáveis, a gente quase não se ouvia falar de câncer. Não. Né? Diabetes também era muito difícil, alguém diabético. Por isso mesmo, né? Porque a alimentação tudo tinha que fazer, né? Então você tinha que fazer um pão, você tinha que plantar o milho, você tinha que moer, então tudo girava em torno. E sem falar o trabalho braçal, né? Que é um trabalho mais de campo, então se gastava-se muito, era tudo mais andando, e você fazia a sua comida, então guardava, usava a banha de porco, né? E usava bastante, conservava os alimentos na própria banha, às vezes quando nem tinha geladeira. Então era bem artesanal. Assim, seria para evitar doenças essa linha. Eu sei que hoje, né,
pela correria do dia a dia, a gente opta por opções mais rápidas. Por isso que daí, voltando aí aos produtos alimentícios que a gente encontra no mercado, é isso, tudo é congelado, tudo é pronto, a lasanha, nuggets para as crianças, aquela batata frita, que frita além de, mas eu faço assado, mas é frita do mesmo jeito, porque ela é pré-frita, os miojos da vida. Então, esses produtos aí... Que, aliás, são coisas que você não sabe nem como é feito, né? Sim. Eu não sei, eu nunca vi a produção do miojo, sei lá, será que é macarrão mesmo? Aquilo é esquisito, meio estranho, né? Porque 3 minutos, mas o miojo, ele é pré-frito, né? Então, ele não é saudável. Além de ser uma coisa rápida, ter muito sódio, ele é pré-frito, por isso que ele é 3 minutos. Então, quer dizer, a grande dica aí é fugir dos industrializados, fugir de tudo aquilo que passou pela indústria, que teve um processamento, né? Isso. Porque, até porque eu acho que a maioria desses produtos deve ter conservantes também, né? Conservantes e aromatizantes e corantes, que hoje em dia as crianças crescem com alergia a corante. Porque já de início ou na própria gestação, a mãe já comia muito, então a criança já fica com alergia a corantes. Então aí que fica mais difícil para a mãe, né? Porque tudo ela tem que estar vendo. Então o ideal é já desde a gestação, porque isso conta muito. Desde o primeiro dia de gestação, de fecundação até o nascimento, até os 3 anos de idade, você tem que estar cuidando aí da alimentação do filho. É lógico que a vida inteira, mas assim, esse período é o mais crucial, que é onde futuramente você vai ter uma predisposição a ter alguma doença. Então, se você cuida bem da sua alimentação, ensina seu filho a comer bem, futuramente o risco dele ter uma pressão alta, uma doença cardíaca, um diabetes é menor. Aí é o ambiente que ele vai viver, mas o risco já cai bastante. Isso é importante, né, gente? Tem alguns produtos que a gente come que a gente, como eu estava dizendo, a gente não sabe nem como que é fabricado, né? Então, como é que você vai comer algo que você não sabe como foi feito, o que vai dentro daquele produto, né? E a gente vê, por exemplo, tem produtos que ficam, né, na prateleira do supermercado lá, que ficam meses e meses, né, e não estragam. É interessante isso, né? Outro dia eu vi uma reportagem sobre um hambúrguer de uma rede de fast food que fizeram um teste com ele durou 6 meses sem se degradar, né? sem se acabar. Porque normalmente você pegar um bife normal e deixar ele de um dia para o outro, ele já começa a ficar escuro, ele logo já estraga, apodrece, né? E já não tem como comer mais, né? E o hambúrguer ficou assim, se eu não me engano, foi 6 meses conservado como se não tivesse, sabe... Intacto, né? Quer dizer, imagina o que deve ter ali de produtos químicos para manter isso, né? Conservante é puro, é só um sabor, né, de carne. Na verdade, ali é só 20% ali uma carne falsa e o resto é sabor, temperos prontos e que geram essa conservação. Inclusive tem um estudo que é também de uma rede de fast food, que eles deixaram a batata frita por meses também, não estragou, ficou intacta. Olha só. A batata frita. Como é que pode? Nem formiga, nem nada foi na batata frita. Puxa vida, agora você imagina como é que funciona isso dentro da gente, né? Então, vale também para o refrigerante, né? Hoje a gente sabe, né, que faz mal, quem que não sabe. Mas assim, pensar que um refrigerante você consegue tirar uma mancha, consegue desentupir um ralo. É verdade, né? Então o que faz no nosso corpo? Então, agora, tem gente que fala assim, né, que gosta de refrigerante, né? E aí fala, não, mas agora eu tô tomando tal refrigerante diet, né? Você acha que realmente é uma boa troca? Pior ainda. Pior, né? Pior, Porque o diet, ele não tem açúcar, né? Tem o adoçante. Tem mais sal do que o normal. E o próprio adoçante que a indústria usa que é o pior adoçante, né? Um dos piores adoçantes, que faz ainda você querer comer mais, gera toda uma alteração hormonal. É isso que eu ia falar para você. Tem alguns produtos que nos dão saciedade, mas tem alguns produtos que parece que quanto mais você come, mais você quer comer, né? Eles geram aquele desejo, né, de comer mais. Um exemplo desse tipo de alimento é salgadinhos, né?
aquele tempero Ajinomoto, que é o famoso glutamato monossódico, que é esse tempero que tem nos salgadinhos, biscoito, amendoim industrializado, que esse que se vem com a casquinha. Isso que você começa a comer, você não para, né? Mais, é viciante, ele deixa a mente mais agitada, você fica querendo comer, então para a criança principalmente acaba sendo um veneno, porque a criança fica agitada, não para de comer. E é o público-alvo, né? A criança é o público-alvo desse tipo de comida. Inclusive no Brasil agora está se definindo os horários de propaganda de alimentos, porque antes era num horário onde a criança via, então de manhã e à tarde. Hoje já está se vendo de ser à noite para o final da noite, onde a criança não vê muito. Isso, saber, não igual você falou, o corpo é o templo, né? Então a gente tem que cuidar dele, saber o que coloca dentro do corpo. A gente às vezes fica não quer experimentar tal alimento, mas assim, você está comendo um pior. Então pensar antes de comer, saber escolher, não vai ser, eu vou gastar, eu vou ter mais trabalho, mas e depois? Você vai gastar com mais remédio, você vai gastar com convênio, ou até um médico, acaba sendo pior. Então é um prejuízo pior a longo prazo. Você tem que estar pensando nisso. É verdade. Tem que ser uma preocupação nossa, né? E para os nossos filhos também, né? Eu acho que principalmente as mamães aí, né? Tem que já se preocupar, como você disse, desde a gravidez, né? Desde a gravidez a mamãe já tem que se preocupar com o que ela vai comer e depois, quando nasce a criança, ela se preocupar já desde pequenininho. Porque, como que dizem, né, como é que é, de pequeno que se torce o pepino, é isso, né, alguma coisa assim, né? Porque depois que cresce já acostumado com salgadinhos, refrigerantes e tal, aí fica difícil tirar, né? Aí fica difícil, e controlar, né? Porque depois a criança já está com uma livre questão de escolher, ela já consegue comprar, né? Mesmo que tenha o dinheirinho que o pai dá, e ela consegue escolher. Então tem que, até os 3 anos, quando a mãe consegue ensinar, evitar esses alimentos industrializados. Não, o refrigerante principalmente, que eu acho que é o pior dos alimentos que existe. E inclusive, né, a propaganda aí dos refrigerantes é o que mais atrai, por isso, né? Eles pegam pela propaganda. E salgadinhos, né, deixa para oferecer para a criança às vezes, quando ela sair, quando tiver no aniversário. Então evita dar para a criança. Vamos fazer mais em casa. Convida a criança para ela estar fazendo junto uma receita. Vai passear, vai brincar. Hoje em dia as crianças nascem já com no frente do computador e celular. É muito comum isso, né? Eu não nasci assim, eu cresci já brincando, né? Graças a Deus. Mas a era hoje é diferente. Tudo bem, tem coisa que não dá para tirar, mas o que a gente pode fazer de brincar, de ter horário de lazer é importante e saber escolher. E explicar para a criança, e não só falar que é ruim, explicar o porquê. Ela vai entender, pode ser que não tudo, mas ela vai entender. Muito bem. Gabriela, 3h10, já passamos do nosso horário, né? Eu gostaria agora de deixar os próximos minutos à sua disposição para que você pudesse aí, né, falar, dar o seu endereço, enfim, falar sobre o seu trabalho também como nutricionista, né? E para que as pessoas possam te procurar aí, fique à vontade. O microfone é seu. Como eu disse, eu tenho um consultório, né? Na rua, acabei mudando agora recente, rua Antônio Zambon, no Jardim das Flores. Eu atendo, né? Acho que não lembro se eu comentei, faz 8 anos e meio, então eu gosto muito dessa parte. Tenho uma bagagem de atendimento no consultório, já trabalhei questão de restaurante, não era minha praia, já trabalhei em creche, também não era muito o que eu gostava. Eu gosto mesmo de conversar com as pessoas, de ajudar, de mostrar o que é bom. Dura 1h30 a minha conversa, é uma conversa mais... Às vezes a pessoa acaba nem falando muito da alimentação, acaba falando da vida, então acaba sendo uma consulta diferente, né? Mas é a que eu faço de coração, gosto muito. E também eu estou também atendendo os associados também da Arca, que é
uma associação que ajuda as pessoas e eu presto meu serviço para eles também, questão de nutrição, de benefícios, como você escolhe os alimentos, né? E se alguém tiver uma dúvida, eu tenho também um site, www.gabrielacosmo.com.br, e se você entrar lá e se cadastrar, você vai receber um e-book grátis, né? Tem várias matérias, tem meu Facebook também, minha página, também mesmo nome, Gabriela Cosmo, e estou abertas às novas dúvidas. Se alguém tiver dúvida, pode estar me mandando no Facebook ou pelo site. Muito bem, tá aí então, gente, encerrando o quadro Dedo de Prosa hoje, né? Tivemos a nossa conversa hoje, a nossa prosa foi sobre nutrição, né? Foi com a Gabriela Cosmo, que falou pra gente aqui bastante coisa importante. Infelizmente, né, Gabriela, o tempo passou muito rápido, ainda daria para falar muito mais, né? Mas quem sabe aí numa próxima oportunidade você possa estar voltando aqui para falar mais, né, com os nossos ouvintes. E olha, eu escolhi uma música a dedo aqui agora para encerrar essa entrevista, né? Eu espero que todo mundo goste aí. Daqui a pouquinho eu volto, então, Gabriela, muito obrigado, viu? Obrigada até a próxima, até o próximo Dedo de Prosa. Obrigada aí, né? Nós vamos agendar outra data, né? Quero agradecer também ao Marcelo, que ele é o presidente da Arca, a você, Oliveira, pelo convite. Fiquei muito gratificante e estou ainda. É um assunto que eu gosto muito de falar. E o próximo convite pode já marcar que eu estou dentro. Obrigada. Valeu. Vamos de música, gente. Daqui a pouco eu volto com mais programa Oliveira Martins.